Boa noite, mais uma vez um privilégio estar aqui com vocês, comunicando a palavra do Senhor, uma responsabilidade também. Eu queria começar dizendo que eu sou Jonas, eu me vejo muito em Jonas. E aí, conversando com o presbítero Luciano, quando ele pregou na semana passada, que era para ser uma pregação avulsa, e a gente conversando, cara, tem tanta coisa para falar no livro de Jonas e provavelmente nós vamos ficar mais 2 finais de semana aí falando algumas outras coisas que são importantes para falar nesse livro que é tão abençoador. Na semana passada nós falamos do confronto da graça, essa semana nós vamos falar do despertar da graça e semana que vem nós vamos falar do resgate da graça. Eu queria começar pedindo para você abrir a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 1, lá no comecinho. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 16. Vamos ler aí uma boa parte do primeiro capítulo. E eu queria que você lesse comigo, antes da gente começar. Diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. E em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Essa é a palavra de Deus. Eu queria começar, como já de costume, colocando uma cena para vocês imaginarem comigo. Uma cena que acontece ali quando você está dirigindo, já tarde da noite, cansado, nas retas intermináveis aqui do Canadá, ou lá de Goiás, de onde eu venho, umas retas que davam sono, não tem curva para te animar, E aí você está cansado, a pista é monótona, é reta, então você sente um solavanco, e aí você acorda. Você leva um susto, endireita, corpo ali, dá aquela gelada,
aquele mini infarto, e você percebe assustado que você não se lembra dos últimos segundos que se passaram. E os médicos têm até um nome para isso. Chama microsono. São poucos segundos, às vezes menos de 5 segundos, em que o cérebro simplesmente desliga e você está de olho aberto, muitas vezes, mesmo com o cérebro desligado, mas dormindo, de olho aberto. E aí você parece acordado, mas não está. E na maioria das vezes você nem percebe que dormiu. Ou você já parou e viu, se pegou pensando na estrada e de repente você fala, como que eu cheguei aqui mesmo? Um estado de desatenção profundo. 5 segundos não parece muita coisa, mas se você percorrer na velocidade de uma estrada durante 5 segundos, você vai percorrer mais ou menos um estádio de futebol. E aí sim, percorrer um estádio de futebol dormindo na direção de um carro a 100 km por hora, aí começa a ficar um pouco perigoso. E não é à toa que os especialistas dizem que dirigir com sono é equivalente a dirigir embriagado. Então é muito perigoso, não faça isso. Se você está com sono, para, toma um cafezinho, descansa um pouquinho e depois volta. Mas o sono mais perigoso não é o sono que a gente sente que está chegando. Não é o sono que você coloca o seu pijaminha e vai para a cama dormir porque você sabe que você vai dormir. É esse sono que você nem sabe que está dormindo, né? Esse é um sono perigoso. O sono por si só não é, o descanso por si só não é perigoso, mas um sono na direção de um carro a tantos quilômetros por hora, mesmo que seja por 5 segundos, é muito perigoso. E a palavra de Deus nos alertou sobre Jonas, sobre um tipo de sono bem perigoso. Um sono que pode ser do corpo, porque Jonas realmente estava dormindo, no fundo lá do navio, mas principalmente um sono da alma. Jonas estava dormindo na sua alma. Um sono que talvez eu e você, a gente esteja de olho aberto, a gente pareça acordado, a gente está vindo para a igreja, a gente está cantando hinos, a gente está adorando, a gente está seguindo a nossa vida, mas a gente está no sono da alma, no automático. Só keep going. Enquanto a gente está curtindo o nosso sono da alma, aquele período que a gente está ali vivendo no automático, o mundo aí fora está na tempestade. E essa é a minha proposição para você nessa noite. Deus, em sua graça, em sua misericórdia maravilhosa, Ele não deixa o povo de Deus, eu e você, dormirmos enquanto esse mundo aí para fora perece em tempestade. Ele desperta Jonas e desperta a igreja dele para que devolvamos a luz, o bom perfume de Cristo para esse mundo. Então essa é a minha proposição para você nessa noite. Se você não lembrar nada, lembre disso que está escrito aí. Antes da gente olhar mais profundamente sobre o sono, né, que é o tema dessa noite de Jonas, eu queria, sem entrar em tantos detalhes, porque o presbítero Luciano já fez muito bem aí a apresentação do contexto na semana passada, sobre quem estava dormindo. Quem estava dormindo não era um pagão, não era uma pessoa qualquer, era um profeta do Senhor, Jonas, um homem de Deus. Jonas não era uma pessoa qualquer, Jonas conhecia a Deus, Jonas ouvia a voz de Deus, Jonas já havia falado ao seu povo o que Deus havia mandado ele falar. Se você quiser, depois você pode anotar aí, ler 2 Reis 14, 25, conta o relato da história de Jonas falando ao povo de Israel. E o lugar onde Deus estava mandando Jonas também não era qualquer lugar. Jonas não era qualquer pessoa e o lugar que ele estava sendo mandado não era qualquer lugar. Era Nínive. E a gente já ouviu um pouquinho sobre Nínive, mas eu queria lembrar você, Nínive é a capital da Síria. Talvez o império mais
poderoso e violento daqueles dias. Era inimigo declarado de Israel. Nenhum cristão em sã consciência, não só Jonas, ia querer ir lá pregar para os assírios por vários motivos. Por achar que eles não mereciam a graça e o favor de Deus, por ter medo de ser empalado vivo, que era uma prática normal daquele povo, e porque eram inimigos do povo de Israel. Talvez fosse o último lugar, o último povo que Jonas queria ir lá pregar o evangelho, pregar o que Deus tinha mandado ele pregar. Mas a ordem de Deus foi direta. Deus disse: levante-se, vá à grande Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade me subiu até a minha presença. Então, Deus disse o que para Jonas? Levante-se. E Jonas obedeceu? Não. Jonas fez o contrário. Jonas desceu. Ele desceu a Jope, que era uma cidade no nível do mar, abaixo da onde ele estava, da sua cidade natal. Ele desceu ao navio e ele desceu ao porão do navio. E isso fala bastante para a gente, porque essa é a geografia do pecado. É sempre dessa forma. O pecado, ele nos afunda. Deus, Todo-Poderoso, maravilhoso, Ele manda a gente erguer a nossa cabeça aos céus, olhar para Ele, para a sua glória, para a sua palavra, para o que Cristo fez. Cristo Jesus foi assunto aos céus. Essa é a visão que Deus quer nos dar. Mas o pecado não. O pecado, ele nos leva para o fundo, e cada vez mais fundo. Essa é a geografia do pecado. A tempestade está despedaçando o navio. E aí a Bíblia começa aqui a nos montar um cenário terrível. Jonas está lá, desceu, no fundo do seu pecado e na sua rebeldia com Deus. E aí começa, tempestade despedaçando o navio, marinheiros pagãos gritando, clamando seus deuses, lutando pela vida, mas Jonas, tranquilo. E não era um cochilinho de leve, não. Alguém aqui já pescou em alto mar? O mar está tranquilo, você tem náuseas, você não consegue ficar tranquilinho. Mas Jonas está numa tempestade. O navio está balançando, o barco está rachando, quase afundando, e Jonas está dormindo, aparentemente em paz, um sono profundo. Imagina uma tempestade e você conseguir dormir. Eu acredito que a Bíblia diz que isso aconteceu, mas é impressionante. Isso chama muito, causa indignação quando você lê o texto. Jonas estava em paz, caminhando exatamente para o lado oposto do que Deus tinha mandado ele fazer. E estar na contramão da vontade de Deus, tranquilinho, igual Jonas, é muito perigoso. Nós estamos falando aqui de uma proporção grande, né? Deus diretamente pediu para Jonas fazer isso. Mas a gente faz muito isso também. A gente vai falar mais sobre isso. Isso é perigoso porque a gente nem sente o alarme tocando. Sabe? Ele está lá, tempestade, contramão da vontade de Deus, e ele está conseguindo dormir em paz, aparentemente. Para exemplificar melhor isso, eu queria trazer uma ilustração que é do monóxido de carbono. Você já ouviu falar nesse gás? Teve um episódio no Brasil, não tão distante, acho que nos últimos 3, 4 anos, que jovens morreram dentro de um carro por causa do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, diferente do gás que sai ali do escapamento, ele precisa ser filtrado e precisa ser bloqueado, porque se houver algum vazamento para dentro do carro desse gás, você não sente, ele não tem cheiro, ele não te causa nenhum, às vezes algum enjoo, sintomas que não parecem de um gás ou que a sua vida está em perigo, e aí você começa a ficar com uma molezinha gostosa, um sono, uma preguiça, e aí você dorme, e se aquele gás continuar ali, você vai morrer, com certeza. Nunca mais vai acordar. E é exatamente porque o gás não te assusta, porque você está aparentemente em paz, ele é tão perigoso.
É assim aquela paz que Jonas está sentindo. É uma paz que engana, é uma paz que deu um sono tão forte nele que ele não acordou numa tempestade. E às vezes é assim comigo e com você, não é mesmo? Nem sempre a calmaria que a gente está vivendo na nossa vida, a paz e a tranquilidade que a gente está vivendo na nossa vida, está dentro da vontade, é porque a gente está dentro da vontade de Deus. Às vezes a gente só está seguindo o fluxo da correnteza, seguindo no automático, não fede nem cheira, um crente morno, seguindo. O inimigo olha para você e fala: esse aí nem precisa, esse aí está sozinho, está no sono da alma. Deixa ele tranquilo dormindo aí no porão do navio. Jonas tinha uma tempestade por fora, mas uma paz aparente por dentro, e mesmo assim, apesar do cenário parecer tranquilo, ele parecer tranquilo dormindo, ele estava perdido em alto mar. E o futuro dele era a morte, certa, porque nós sabemos o que acontece. Mas o que isso tem a ver, então, no meu dia a dia, diretamente comigo? Muitas vezes a gente abafa a nossa consciência do pecado. A gente cauteriza a nossa mente pecaminosa. A gente começa a aceitar pecados, pecadinhos, coisas específicas, e a gente vai cauterizando, e a gente vai curtindo o soninho da alma, e vamos seguindo. Vamos seguindo. Muitas vezes, é isso que eu e você a gente faz. Mas essa paz que a gente sente, pode ser porque está tudo bem mesmo, ou pode ser que não. Pode ser o silêncio que já cauteriza a minha e a sua consciência. Então, às vezes eu e você, isso é uma reflexão para a gente nessa noite. A gente está aqui na igreja fisicamente, a gente está na nossa casa fisicamente, a gente está educando os nossos filhos, a gente está seguindo a vida no automático, no sono da alma, sem ter nenhuma relevância para o que está acontecendo. Estamos só seguindo. Então a vida continua indo bem. O que quer dizer? Eu estou bem, eu estou tranquilo. Então está tudo bem. Segue o jogo. Mas um mar calmo não é prova de que você está na rota certa. Nem uma tempestade é prova de que você está numa rota errada. Muitas vezes a gente toma a decisão pensando assim: eu estou em paz, está tranquilo, então eu vou seguir, é isso aí que eu preciso fazer. E às vezes a gente nem para olhar na palavra de Deus se aquilo que a gente está tomando a decisão está de acordo com os princípios cristãos, de acordo com o que a palavra diz para que a gente haja. E simplesmente a minha paz, o meu sono da alma segue o jogo e eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Mas, se eu estou falando aqui que eu preciso saber se a palavra está validando a minha caminhada cristã, eu preciso ler a palavra. E muitas vezes a gente passa semanas, meses, e a gente não lê a palavra. Então como você vai saber? Como você vai balizar o seu dia a dia? Como você vai balizar as suas decisões? Se você nem abre a Bíblia, nem lê a Bíblia. Estou falando você, eu me incluo, tá, gente? E aí, às vezes, a misericórdia de Deus e a graça imensa do Senhor Jesus Cristo, Ele tira a nossa falsa paz com uma tempestade que Ele manda. E isso é graça, isso é misericórdia de Deus. A tempestade, meu irmão, que está roubando o seu sono, pode ser exatamente a graça que vai salvar você do seu pecado e da sua morte. Pode ser a misericórdia de Deus agindo na sua vida assim como agiu na vida de Jonas. Ele dormiu, mas Deus não deixou. Deus mandou uma tempestade, ele não acordou. Aí Deus falou: vou mandar um pagão aí te sacudir. E o capitão do navio desce e sacode Jonas e fala: cara, acorda, clama o seu Deus. Quem é você? E engraçado que o capitão usa a mesma palavra que foi dada por Deus para Jonas. Ele diz: levante-se, levante-se. A mesma palavra. Às vezes,
A igreja, eu e você, a gente está num soninho tão gostoso, num marasmo tão gostoso, numa cauterização da nossa mente tão gostosa, que a gente precisa de um pagão sacudir a gente. A gente precisa que o mundo lá fora clame, as pedras clamem para eu e você sair da nossa zona de conforto e fazer alguma coisa para a glória de Deus e para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. E isso é vergonha, né? O pagão chamar a nossa atenção, mas é misericórdia também de Deus. É bom para a gente aprender. Que seja assim, melhor que seja assim. Isso me leva ao segundo ponto dessa noite. O primeiro foi o sono da alma, os perigos do sono da alma. E o segundo é, não existe longe de Deus. Não tem como a gente estar longe de Deus. Mas Jonas fugiu para longe, não é mesmo? Ele pegou um barco e foi para a direção oposta do que Deus tinha mandado a ele. E o texto diz, ele fez isso para ir para longe da presença do Senhor. Por trás disso tem um problema sério, não tem? Um problema teológico e semântico aí sério, porque qual é a concepção, pelo menos nesse momento, que Jonas tinha de Deus? Um Deus muito pequeno. Como que eu posso fugir das mãos de Deus? Um Deus territorial? Um Deus que agia só ali em Israel? Será que é esse Deus? E Jonas sabia que não era esse Deus que ele servia. Porque quando perguntam para ele a sua identidade, quem é você, o que você faz, de onde você vem, ele responde, eu sou hebreu. É como se fosse Deus nos acordando Jonas e falando assim, qual é a sua identidade? Para que eu te fiz? E aí Jonas responde, eu sou hebreu, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que interessante, contraditório. Como que eu posso fugir pelo mar da mão de um Deus que fez o mar? Como que é possível? Incoerente. Não existe um único lugar que o braço e a mão poderosa do Senhor Jesus não alcance. Inclusive ali onde Jonas estava. O salmista fala sobre isso. Salmo 139, uma passagem que eu gosto muito, diz assim, do versículo 7 ao 10, eu vou ler para você, diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. E muitas vezes o que eu e você a gente faz é tentar fugir de Deus, mudando de endereço, mudando de qualquer coisa que seja, mas eu não mudo meu coração pecaminoso. A gente muitas vezes troca de cidade, troca de país, troca de mulher, troca de marido, troca de igreja. Muitas vezes a gente procura uma igreja mais tolerante, não é mesmo? Uma igreja onde ninguém me questione, eu só quero viver minha vida. Só quero ir para a igreja, consumir lá as coisas e ir embora, ouvir uma palavra boa. Não questiona os meus comportamentos, não questiona o meu caráter, não tenta trabalhar na minha vida. E aí eu procuro uma igreja mais intolerante, menos intolerante. Uma igreja que me deixe tranquilinho, com a minha mente cauterizada e seguindo o fluxo. Não, a igreja dá muito trabalho. É isso, esse é o propósito da igreja, trabalho. É que a gente seja restaurado, é que através da vida do meu irmão a gente consiga caminhar juntos e Deus, o Evangelho, a palavra de Deus transformando as nossas vidas. E aí a gente muda do que quer que seja, vem para o Canadá, mas não muda o nosso coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar, Deus está aqui no Canadá também.
Se você for para o Egito, Deus vai estar lá também. Eu vou para Marte. Notícia bombástica. Ele vai estar lá em Marte também. Não importa quão longe você vá. Não importa o que aconteça com você. Não importa a tempestade que está alcançando a sua vida. Deus está lá. E isso, presta atenção, isso ao mesmo tempo que é uma advertência, é um consolo. Você percebe isso? É uma advertência para o rebelde, porque não tem aonde Jonas corresse, sendo rebelde contra a vontade de Deus e aquilo que Deus tinha mandado para ele. Deus vai estar lá, mas também isso é consolo ao aflito, aquele que está passando dificuldade, porque não importa o abismo que você se enfiou, não importa a tempestade que alcançou a sua vida, não importa a doença, não importa desespero, não importa angústia, não importa ansiedade, não tem nada que a mão de Deus não seja forte o suficiente para te arrancar daí onde você está. Não tem abismo profundo em que a mão de Deus não alcance. Amém? Lembra então que Jonas desceu no porão, né? Para se esconder dos homens e de Deus também. Mas o teto do porão não é diferente de Marte. Deus está vendo ali também. O teto do porão não bloqueava a visão de Deus de Jonas. Deus estava vendo Jonas lá. E eu tenho mais uma notícia para você. Você pode ser até ateu. Você pode até nem acreditar em Deus. Você pode ignorar totalmente a existência de Deus. E mesmo assim, Ele não vai te ignorar de volta. Porque esse não é o caráter verdadeiro de Deus. A gente serve a um Deus pessoal, poderoso, amoroso, que Ele quer alcançar você, não importa nem se você não acredita nele. Eu acho que principalmente se você não acredita nele. A Bíblia nos fala de um Deus que tudo vê, não um Deus que deu uma corda no mundo e falou, já volta aí, deixa rodando aí, depois eu vejo o que eu faço. Não, é um Deus presente, um Deus que se importa. Um Deus que se importa tanto que veio até essa terra e viveu com a sua criação. E aí, eu preciso fazer essa pergunta para você e para mim nessa noite e te perguntar qual que é o seu porão. Qual que é o lugar hoje, na minha e na sua vida, que a gente acha que Deus não está vendo? Pode ser a tela do seu celular nas madrugadas por aí, em que você anda vendo o que você não deveria ver. A aba anônima do navegador, que a gente apaga depois e não deixa rastros, não é mesmo? Será que é o que a gente consome que tem hoje sido o nosso porão? Ou será que é uma conversa que ninguém pode ver? Uma mensagem, um histórico, que ninguém pode ter acesso. A gente apaga depois. Talvez uma vida dupla que você está tendo, que ninguém pode conhecer, mas Deus conhece. Talvez pode ser uma desonestidade pequena. Só neguei ali um negocinho ali, ó. O governo já taxa muito a gente, né? Vamos dar um descanso também, né? Será que é uma pequena desonestidade que é uma mentirinha branca, não machuca ninguém está sendo prejudicado? A boa e a má notícia, para mim e para você, é que a gente nunca está sozinho no nosso porão. E isso é graça e misericórdia, mas isso também é temor ao Senhor Deus. Isso não é só para nos assustar, mas também é graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Porque o mesmo Deus que vê o seu pecado é um Deus que na cruz já olhou para esse mesmo pecado e já proveu o perdão para que eu e você tivéssemos paz no coração. E isso deve gerar em nós alegria, constrangimento e mudança de mente,
de coração, de atitude, de caminho. Então, saia desse porão. Tome uma sacudida de Deus e vá para cima, para o convés. Tome a direção do barco da sua vida e peça para Deus te direcionar nessa caminhada. E eu já caminho para o terceiro ponto dessa noite, que é: o pecado nunca é só nosso. Por mais que eu pense que eu estou pecando no privado, que é uma coisa minha, trancada, é algo que eu faço só para mim mesmo e que está prejudicando só a mim mesmo, não é assim que acontece. Desculpa te falar isso, mas o pecado nunca é só meu, o pecado nunca é só seu. Por mais escondido que o pecado seja, por mais que você ache que ele só afeta você, ele vaza, ele sempre vaza. Ele vaza, ele sobe do porão e ele alcança quem está no barco com a gente. Assim como alcançou aqueles homens ali que estavam no barco junto com Jonas. Foi o que eles sofreram. Eles não estavam sofrendo aquela tempestade por causa de um pecado específico que eles tinham cometido, apesar de serem pagãos e com certeza terem pecados. Mas a causa específica dessa tempestade e a quase morte daqueles irmãos, daqueles homens, foi exclusivamente o pecado de Jonas. Então, sim, Jonas ele podia achar que ele estava tomando uma decisão particular. Eu estou fugindo de Deus, aí é coisa minha com Deus, eu vou descer lá, vou dormir e é isso aí. Mas não é assim que funciona. A fuga pessoal de Jonas quase levou um barco inteiro a afundar. E mais, a fuga de Jonas estava negligenciando que uma cidade inteira fosse salva. Não que Deus precisasse de Jonas, Deus podia mandar outro profeta, Deus podia mandar uma pedra rolando, que aquelas pessoas iam se arrepender. Mas Deus escolheu Jonas para participar dessa obra maravilhosa dele. E isso é uma lei espiritual que se repete na Bíblia, meus irmãos. Um servo em fuga, um servo na contramão da vontade de Deus, ele é um causador de tempestades. Isso não é diferente na minha e na sua vida. O crente, eu e você, quando a gente vive em desobediência da vontade de Deus para a nossa vida, a gente pode se tornar mais perigoso para as pessoas que estão à nossa volta do que um próprio incrédulo. O seu pecado, ele pode ser secreto, mas as consequências do seu pecado, elas nunca vão ser privadas. Aquilo que você faz, aquilo que eu faço no porão escondido, todo mundo que está no convés vai sentir o impacto disso. No egoísmo do nosso pecado, sempre tem gente afundando junto com a gente no nosso barco. E eu vou te dar exemplos. Um pai, uma mãe, cuja a fé esfriou. Desculpa. Talvez os seus filhos vão crescer ou estão crescendo sem ouvir uma oração, um exemplo de crente dentro de casa. Uma oração às vezes até para agradecer uma comida, uma leitura da Bíblia. Se os nossos filhos não verem a gente fazer isso, você acha que esse pecado nosso de negligência não vai respingar na nossa família, na vida dos nossos filhos? Deus pode sim ter misericórdia dos nossos filhos e eles podem se tornar cristãos muito melhores que a gente. Com certeza Deus pode fazer isso. Mas olha a maravilha que é se você conseguir ver os frutos que você planta através da misericórdia de Deus na vida dos seus filhos sendo germinados, criando filhos que são como flechas para essa geração, que aprenderam com você, pai e mãe, o que é o Senhor, qual o caráter de Deus, e abençoando as pessoas por aí afora. Então a minha negligência de não ler a Bíblia, de ensinar os meus filhos, pode respingar nas outras gerações. O cônjuge que alimenta um vício escondido, que acha que está prejudicando só ele,
está afundando o navio do seu casamento. Um cônjuge que tem um ressentimento, alguma coisa mal perdoada, mal resolvida, e fica alimentando isso dentro de si, achando que isso é um problema só seu, e afundando o seu casamento, a sua esposa ou o seu marido junto com você nesse barco. Isso não é problema só meu ou só da minha esposa, é um problema nosso que pode afundar o nosso barco. O líder da igreja, o líder no trabalho, o líder onde quer que seja, que através do seu mau testemunho, através de uma liderança errada, abusiva, está dando exemplo para outras pessoas, exemplo ruim, mau testemunho, pode afundar o barco junto com um monte de gente. E quanto mais alto a sua posição, mais gente vai afundar junto com você no barco. E que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, para que esse não seja o meu e o seu caso. O irmão que se afasta da igreja em silêncio, é só meu, não concordo, estou me afastando, deixa esse pessoal aí, muito problema. Igreja, muito problema. Essa pessoa pode estar achando que só está prejudicando ela, só ela vai se tornar mais um desigrejado por aí. Mas essa pessoa pode estar dando exemplo para um irmão mais fraco na fé, que pode comprar a narrativa e dizer assim, eu também, né? Tem razão. O cara lá, tantos anos de igreja, não aguentou isso aqui, eu não vou aguentar isso aqui também não, me trataram muito mal. E pode acontecer, viu? Alguém pode tratar mal dentro da igreja. É normal, são pessoas, acontece. A gente pede perdão, a gente se arrepende e a gente continua. Então, o que você e eu, a gente precisa entender aqui é que ninguém peca sozinho. O nosso pecado sempre vai respingar nas pessoas à nossa volta. O Senhor lançou um forte vento sobre o barco de Jonas, mas foi um ato de misericórdia. Uma misericórdia severa, mas uma misericórdia. Porque foi o ato de lançar a tempestade que trouxe Jonas a acordar do seu sono da alma e mudar o seu comportamento. E aí vocês já sabem a história. E o que aconteceu? Então Deus não desiste de você e de mim. Essa é a boa notícia. Ele, por mais que a gente tente se afastar, ficar lá no soninho da nossa alma, esconder e nos afastar e ir para o lado oposto de Deus, Deus está ali, mandando a tempestade para te salvar do seu próprio ímpeto, do pecado. Deus podia ter deixado Jonas ir. Deus podia ter mandado outro profeta. Jonas podia estar lá em Tarsis, vivendo a vida dele, em rebelião, tudo certo. Mas a graça e a misericórdia de Deus não deixou. E olha até onde foi a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Ele não só acordou Jonas, mudou e trouxe Jonas ao arrependimento, mas ele também trouxe salvação e luz e vida para todos os tripulantes do navio e depois para uma cidade inteira. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a graça de Deus. Então, a mesma tempestade que expôs o pecado de Jonas, despertou o profeta e ainda alcançou uma tripulação. Porque quando a tempestade bater na minha e na sua vida, presta atenção, já estou caminhando para a conclusão, eu queria que você mantesse o raciocínio aqui comigo. Quando a gente recebe uma tempestade na nossa vida, a nossa análise precisa ser diferente, concorda comigo? A nossa análise precisa ser assim, não começar a jogar as coisas fora do navio, remar para voltar para a margem, talvez não tenha que ser essa, achar um culpado, é meu marido, é minha esposa, é aquele irmão da igreja, é por isso que eu não vou mais lá, é o pastor também, só prega mal, fala um monte de abobrinha lá. Aí você está tentando achar um monte de problemas e culpados para a tempestade que te veio, mas o que Deus está querendo fazer é tratar o seu pecado. Então, a nossa atitude tem que mudar quando a gente estiver diante de uma tempestade e pensar, Senhor, o que o Senhor quer ensinar comigo nessa tempestade? Para o que o Senhor quer me acordar? Talvez seja só uma tempestade, mas talvez seja Deus querendo te acordar de um caminho mau.
Porque Deus nunca manda uma tempestade só para te destruir, por bel prazer. Ele manda para te acordar, pela graça dele. Então, Jonas, ele dormiu num barco em rebelião. E a tempestade só se acalmou quando ele foi o quê? Lançado ao mar. Ele não pulou, mas ele falou, me lança. Talvez ele não teve coragem, não sei. Peguem-me e me lancem ao mar, então o mar ficará calmo. E aqui eu preciso contar, eu não posso terminar esse sermão sem contar a história de um outro profeta. Ele também esteve num barco, também numa tempestade, num mar agitado. E aí, os seus discípulos o acordaram, desesperados. Senhor, nós vamos morrer. Está ruim a situação. E aí esse profeta dormia também no fundo do barco. Ele também precisou ser acordado. Mas ele dormia de um jeito totalmente diferente de Jonas. Ele dormia porque ele descansava dentro da vontade de Deus plenamente. Não importa a tempestade que venha, que te alcance, se você está no centro da vontade de Deus, porque Ele vai trazer a paz e a tranquilidade que excede todo entendimento para mim e para você. Então existe o sono da rebelião, o de Jonas, profundo da alma, cauterizado no seu pecado, e existe o descanso da fé. Jonas dormia fugindo, mas Jesus dormia confiando. Então Jesus se levanta, está lá em Marcos 4:39, Jesus se levanta e manda a tempestade e o vento se calar. Chega. Acabou. Jonas, ele estava à mercê da tempestade, mas Jesus, ele é o Senhor da tempestade. É Ele que manda os ventos cessarem, é Ele que manda o mar se acalmar. E Jonas, ele foi o quê? Lançado pelo próprio pecado e desobediência, para salvar aqueles que estavam no barco. Então ele falou assim, me lança que o problema vai cessar. Mas Jesus, ele se lançou, por livre e espontânea vontade, num mar diferente, num mar de ira, de pecado, que era para mim e para você recebermos. Mas Jesus se colocou no meu e no seu lugar, voluntariamente, se lançando nesse mar e aplacando a ira de Deus. Ele fez o sacrifício, o maior sacrifício, para que o meu e o seu barco chegasse tranquilinho no destino. Não importa a tempestade que eu e você, a gente alcance, o nosso barco vai chegar no lugar que ele precisa chegar, porque Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você, para que isso acontecesse. Então, no fim, o meu barco, o seu barco, vai ancorar na eternidade, junto de Deus, porque Jesus, o profeta maior, pagou o preço que precisava ser pago e que eu e você não poderíamos pagar. Se a equipe de louvor quiser se posicionar, eu já estou encerrando, mas eu queria que você não tirasse seu raciocínio aqui, porque a gente já está caminhando para o final. Em Jesus a gente vê um descanso diferente, não aquele descanso da alma que a gente falou no início, que a gente está dormindo, cauterizado pelos nossos pecados, mas uma paz de quem dorme confiando em Deus. Esse é o nosso exemplo. Essa é a paz que Jesus oferece para você nessa noite, que Jesus oferece para mim nessa noite. Não uma calmaria falsa do porão que embala a gente igual o monóxido de carbono para uma morte. Não, não é essa. E eu gostaria, antes de encerrar, repetir mais uma vez para você o propósito e a proposição do meu sermão nessa noite, que é: Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele não me deixa, Ele não te deixa dormir o sono da alma, enquanto o mundo aí fora está em tempestade, precisando da manifestação do povo de Deus. Mas Ele me acorda, Ele te acorda para que eu e você, a gente seja luz nesse mundo. Exale o bom perfume de Cristo. A gente precisa largar
essa falsa tranquilidade do porão. E a gente precisa despertar, descansar no único que acalma a tempestade de verdade, Jesus Cristo, Senhor. E que a gente desperte, e que através de nós o reino de Deus se espalhe, as pessoas olhem para nós e vejam, não Jonas escondido no barco, chacoalhando e falando, cara, fala de Deus para mim, me conta, por que você tem essa vida diferente, ou por que isso está acontecendo? Não, que a gente, através de nós, sejam alcançadas as pessoas e salvas pela misericórdia e a graça de Deus que nos usa. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que Ele nos desperte e que a gente possa caminhar seguros de que Deus garante, Jesus Cristo garante que o nosso barco vai ancorar e que a gente consiga, na maturidade, na leitura da palavra, trazer mais pessoas e mais pessoas com a gente, de mãos dadas, que um dia nos veremos junto com Jesus, lá no céu. Talvez tenha até um barquinho. Amém? Vamos orar. Senhor, nos desperta, Pai, do nosso sono que nos paralisa daquilo que a gente precisa realmente fazer. Nos desperta, Senhor, para que a gente não viva na contramão da vontade de Deus para a nossa vida, porque é só aí que a gente entende a nossa identidade real, é só aí que nós temos paz naquilo que a gente está fazendo, é só aí que a gente evita, Senhor, vários problemas, que o nosso pecado alcance outras pessoas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a pregarmos o Teu Evangelho, a sermos cristãos que realmente fazem a diferença nesse mundo, Pai. E que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Misericórdia das nossas vidas, da Tua igreja. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Que a Joy, que os irmãos aqui sejam bênção, Senhor, nesse país, nesse local, nesse bairro, e que outras pessoas queiram entrar nesse barco junto com a gente pelo testemunho que a gente dá. Que qualquer oportunidade o Senhor nos use, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Para pregar para nossa casa, Pai, que muitas vezes a gente não faz, para os nossos filhos, para nossa esposa, para o nosso marido, que a gente dê exemplo, começando o nosso ministério familiar e se expandindo a outras pessoas, em nome de Jesus, Pai. Esteja conosco, Pai. É assim que Te oramos, pedimos perdão pelas nossas falhas, em nome de Jesus. Amém.